vista aérea de floresta verde densa, logotipo Sesc TV ao centro. O que viemos fazer aqui? Para onde vamos? Quem somos nós na longa história do planeta Terra? Ligamos o piloto automático, pisamos no acelerador, mas não chegamos no sonhado destino. Quem tem recursos para consumir, preenche o vazio existencial com o que está nas vitrines, nas prateleiras do supermercado, no último modelo do celular, no sonho do carro do ano. E consome o direito do outro ter o que é básico para a sobrevivência. Maria Zumira de Souza, São jornalista. várias as respostas para a mesma pergunta, mas há algo de novo no ar. E em tempos de transição, o arcaico e o conservador convivem com o disruptivo, com algo em formação para o que está por vir. E nesse ambiente marcado pelo excesso de informação, é tempo de buscar e entender o que é essencial para se deixar um legado significativo. A emergência climática é certa. E como vamos lidar com os desafios que estão por vir? A resposta pode estar na natureza e naqueles que aprenderam com ela a resiliência. O planeta definitivamente não é um supermercado à nossa disposição. É mais como uma mãe que tem que nutrir todos os seus filhos e filhas de maneira igual para que todos sobrevivam e vivam. Na tela, trajetórias do ambientalismo no Brasil. Quando a gente fala de consciência ambiental, toda vez que a gente fala da palavra meio ambiente, ou a gente fala... Gabriela Yamaguchi, jornalista e especialista em sustentabilidade. Biodiversidade, a gente está cometendo um equívoco linguístico, um equívoco de comunicação, que é apartar, separar, deixar mesmo num outro canto da vida das pessoas algo do qual, na verdade, a gente faz parte e que a gente aprende e reaprende hoje cada vez mais com a cultura dos povos originários, dos povos africanos, que a gente faz parte da natureza e que o meio ambiente, ele é nós. Nós, povo Guarani, não quer outra terra, nem 10 vezes maior. Nós, povo Guarani, não quer vender nosso território. Nós, povo Guarani, não queremos trocar a vida. Caraide Ecupe, Shondaro Jaraguá, urbanista e arquiteto. Quanto nosso próprio território, mas aquele território é o que nós somos. O que existe ali é o que nós somos. E o mínimo que a gente pode pedir para o não indígena é que deixem de ser humano por algum tempo. É que comece a se enxergar como a própria terra, porque a própria terra é um ser espírito também. E eu acho que é o ser espírito mais lindo e mais maravilhoso que existe, porque acolhe todos nós. Fomos sequestrados dos nossos territórios. Os indígenas foram retirados daqui. Ana Sanches, pesquisadora e ativista antirracista e socioambiental. A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. A gente tem uma ministra do meio ambiente e do clima, que é Marina Silva, uma mulher negra, nortista, seringueira. Então, isso vai trazendo um reconhecimento e uma possibilidade de também estar nesses espaços. Porque quando a gente não se vê nos espaços, a gente não consegue fazer essa conexão. Cada indígena vivo representa um Sônia Guajajara, climático primeira-ministra da Mãe dos povos Terra. indígenas no Brasil. Sabemos que não será fácil superar 522 anos em 4. Mas estamos dispostos a fazer desse momento a grande retomada da força ancestral, da alma e espírito brasileiros. Nunca mais um Brasil sem nós. Muito obrigada. Na base de tudo, da dominação da África, da dominação do Oriente Médio, da dominação do Brasil, da América do Sul, são os recursos naturais que são a economia explorada e, ao mesmo tempo que essa natureza foi explorada, se tornou moeda econômica, o fortalecimento das influências das potências, dos países, né, que nos colonizaram, se fortaleceu, e a vulnerabilização e a invisibilização da mão de obra indígena, nativa, das pessoas, dos escravos, de todas as pessoas que foram vulnerabilizadas nesse processo, foi invisibilizada pela nossa história. Para a gente falar de agenda climática, de tudo isso, a gente tem que
revisitar a nossa história. E é revisitar mesmo. Na tela em fundo vermelho, Martírio, 2017, Vicente Carelli, Ernesto de Carvalho, Tita. Ele não sabe aonde que nós enterramos a nossa avó, a bisavó. Mulher indígena fala com gestos expressivos diante de outras pessoas no abrigo. Do meu parente. Dá peixe aí, pá. O pela moche sobrino, imita em masura um guaré. Ojo, pistolero, orelha pipara um guaré. Omo pé, a peixe prima peidiwa, jacodolao ve. O raça há muitos anos. O raça assim. Ai, mesmo assim, rapera, eu colocar pistolero, Pepe. Já tô colocar pistolero. Já tô ureixo que era pistolero, pe fazendeiro e plata. Mesmo assim, ande já por uta. Quantos companheiros de luta... Homem indígena de camiseta amarela e faixa vermelha na cabeça discursa. E hoje, graças a Deus, nós estamos ainda aqui sofrendo por isso aí. Olha, essa dona tá tudo machucada de bala. Olha. Aqui tem bala ainda. Aqui, ó. Olha a bala aí. Você quase ama por você fácil, né? Sai de rever. O outro irmão dela, irmão dela. Irmão dela também já faleceu por causa de tiroteio também. E plata a gente de povalecer. Ranhandena já pediu povalecer. Plata Nyande kuare la nyande nyai koteme. To nada nyande koha opa nyande hegi. Fachada do Palácio do Congresso Nacional, sob céu azul, em Brasília. Eu gostaria, ministro, de... Senadores sentados ao redor de mesa de reuniões em comissão parlamentar. Deseja fazer uma manifestação, então nós gostaríamos de, eu teria conceder a palavra ao governador. Governador, Vossa Excelência tem a palavra. Ministros, me permitam filosofar um pouquinho. A lei é uma só. Ou seremos brasileiros, não índios e índios, ou essa segmentação e essa discricionariedade vai nos levar a abdicarmos da nossa soberania, do nosso nacionalismo. Não podemos aceitar ONGs nem CIMI incitando. Aqui não ouvi ninguém falar de CIMI. Eu sou católico. E o CIMI é um braço fascista da Igreja Católica, que incita lá no meu estado invasões, e temos 80. E querem, na área de latossolo roxo, na área produtiva, nos 5 a 6 milhões de hectares, onde nós temos produção, nos tiraram 1.400.000 inicialmente e depois recuaram para 600 mil hectares. Perguntem para os prefeitos, o representante dos prefeitos está aqui. O que vai acontecer? Chacina, guerra civil entre irmãos brasileiros, não índios e índios. Quem vai ser a culpa? De todos nós. O Martírio é um documentário que mostra a saga dos Guarani Kaiowá, que vivem no centro-oeste do Brasil. Durante mais de 25 anos, o antropólogo e cineasta Vincent Carelli acompanhou a trajetória desse povo, né? Eles já sofreram de tudo, massacres, lutas, né? E eles continuam tentando mostrar para a sociedade brasileira e para o governo que eles têm o direito de ter um pedaço de terra para viver, de ter um território que para eles é mais do que um lugar para morar. O território para eles é o lugar sagrado, aonde eles convivem com o avô, que pode ser um rio, com a avó, que é a montanha, enfim, toda essa simbologia e essa conexão com a natureza, né? E esse documentário, ele traz essa trajetória, né, que mostra que desde 1500, né, os povos indígenas vêm passando pelo mesmo processo, né? E que hoje eles estão aí, se colocando à frente e muito mais como protagonistas das suas próprias histórias, né? Cada vez mais eles estão aí produzindo documentários nas redes sociais, né? Como autores que querem contar, a partir do seu ponto de vista, né, a sua versão do que acontece. Tomara que a gente tenha cada vez mais aí, né, esses protagonistas, não só dos povos indígenas, como dos quilombolas e outros povos tradicionais, que eles contem a sua versão da história.
É muito diferente a relação que eles têm com a terra, com a natureza, né? Então, acho que isso é um grande aprendizado que a gente pode ter. A importância, né, das terras indígenas estarem regulamentadas, né, e eles terem o direito de ter esses territórios, né, é que hoje está comprovado pela ciência, né, que uma terra indígena, um território indígena, né, ele é uma barreira para a destruição, né, que a destruição não chega ali. Um estudo recente do MAP Biomas, por exemplo, mostra que nos últimos 30 anos, apenas 1% das terras indígenas foi desmatado. Então, não é só um benefício para o povo que está ocupando aquela terra, mas para a sociedade como um todo. Então, acho que é esse tipo de discussão que o país precisa fazer. Isso Sérgio Leitão, advogado e empreendedor socioambiental. Daquela visão do ecochato abraçado na árvore. Ambiental é a vida se manifestando, inclusive, na falta de verde, porque se você olhar qualquer cidade brasileira, onde tem arborização são nas áreas ricas, nas casas melhores. As pessoas na periferia vivem, né, em grandes, digamos assim, aglomerados de cimento, sem uma árvore sequer para as pessoas terem uma sombra para passar ali um piquenique do final de semana. Acesso ao meio ambiente é direito. Gabriela Alves, ativista e sócia fundadora da Perifa Sustentável. Ele foi colocado como terceiro, quinto elemento para você se preocupar na vida, sendo que temos estudos que isso é legítimo e ajuda no estado humano, sabe? Então, além da questão do trabalho, a gente enxerga o quanto essa demonização, ela acaba acarretando a distância. O que tem sido feito, sabe? Então, existem lugares que nos distanciaram, aí existem esses momentos, né, governamentais que se abrem para debate, mas tem pouca participação social, porque pouco se aplica nesse convite, e aí acaba se perpetuando cada vez mais distante. E eu acho que é tão cultural que, por exemplo, hoje a gente fala de resíduo e lixo, mas quem mais recicla são as periferias e favelas. Eu costumo dizer, do ponto de vista econômico e social... Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC São Paulo, 1984 a 2023. Sendo revisto, né? Tem muita gente colocando em questão. O Edgar Morin já levantava isso, né? À esquerda, foto de Edgar Morin. Desenvolvimento como uma espécie de perspectiva inabalável e inevitável. Vamos ter que desenvolver, vamos ter que ampliar, vamos ter que melhorar nosso desempenho e tal. A economia tem seu papel, sua importância, mas ela é supervalorizada, na minha opinião. E ela é supervalorizada na perspectiva de acumular, de resolver a questão via apenas o trabalho e a geração de renda pelo trabalho. E grana, dinheiro, venda, né? E não é por aí, né? Boa parte da nossa população tem características de enxergar isso de outra maneira. E a gente não precisa viver sob tanta disputa. Não é normal aceitar com que as pessoas morem na rua. Caraí Djecupe, Xondaro Jaraguá, urbanista e arquiteto. Muitas vivem em situação de extrema vulnerabilidade, são expostas a se doparem para sobreviver a essa violência. Muitos acabam fazendo um papel de reciclagem mesmo, né, da cidade, e ainda são marginalizados. Então, a degradação ambiental, ela nunca é só Ana Sanches, pesquisadora e ativista antirracista e socioambiental. Ela é também falta de moradia, falta de alimentação, estresse, trauma, problemas de violência sexual na rua, problemas de violência na rua. Então, assim, no caso do Litoral Norte, que é um caso mais recente agora, a gente vivencia exatamente isso. As pessoas que ficaram sem casa, elas foram jogadas para uma pousada, levadas para um abrigo. As famílias começam a brigar entre si. Aí as pessoas perderam entes queridos, né? Então as pessoas estão num estresse pós-traumático muito grande. As crianças têm medo quando tem barulho de chuva. As pessoas não têm geladeira, não tem fogão, não tem como cozinhar, não tem como preparar seu alimento, não estão conseguindo ir trabalhar. As escolas, ou elas estão desabando, ou as crianças não querem ir para a escola, não conseguem ir para a escola,
né? Então, a gente vai vendo que um problema socioambiental, ele também vai abalar todas as outras estruturas de dignidade. A gente não consegue mais falar sobre um identitário de Brasil sem olhar esse legado histórico e revisitar essa história. Esse é o nosso compromisso, de revisitar esse colonialismo, essa guerra pela natureza que matou as pessoas do Brasil, matou as pessoas negras que foram trazidas para o Brasil, e hoje a pobreza, a periferia, as 30 mil famílias que perderam suas casas nas enchentes do Acre, as pessoas que estão sendo assassinadas nos conflitos de terra. Manchetes sobre assassinatos de ativistas no Brasil. Ativistas ambientalistas, sociais, que estão sendo ameaçados diariamente hoje no Brasil, tudo isso é consequência dessa guerra pela natureza do Brasil. Então, meio ambiente é a história do Brasil e ela não faz parte de algo separado. Não existe falar de preservação de natureza sem reparar a nossa história e incluir a voz das pessoas que foram invisibilizadas. Imagens aéreas de uma favela ao lado de um rio poluído. Quando a gente fala, né, do movimento ambientalista... Gabriela Alves, ativista e sócia fundadora da Perifa Sustentável. Mas que todos tenham o mesmo acesso, de maneira em que nada fira na cadeia produtiva. Então, assim, eu vou consumir uma roupa, da onde ela vem, ela está sendo responsável com os rios, ela está pagando, de fato, o salário das pessoas que estão trabalhando, para eu poder adquirir. Só que esse lugar de preocupação, ele é muito distante de uma globalização e mundo que vivemos hoje. As pessoas, por conta de uma cultura consumista, elas querem consumir, ponto. Tem lugares que a nossa sociedade foi construída para a gente não pensar na cadeia produtiva. E aí ir em contrapartida, né, contra essa corrente, se não é educação, eu não sei o que é. Hoje, né, nós estamos com uma geração que ela é extremamente provocativa. Né? Ela está extremamente no lugar de inconformada, ela quer ser ouvida. Isso é importante porque muitas vezes isso acaba sendo, se não é bem costurado com o movimento ambientalista, ele acaba ficando superficial no movimento. Que falar de mudanças climáticas, de sustentabilidade, não dá só para falar. A gente tem que mudar hábitos pessoais, então é como você lida com a sua própria vida no entorno, o seu consumo, entender como que tá, assim, o seu própria micro-revolução, né? Mudar a sua própria vida, ver o que você pode adaptar, para que você possa construir isso em escalas e provocar outros núcleos, né? Por onde você constrói os seus vínculos, para que possa, de fato, criar um movimento. Acho que a questão do engajamento tem que se traduzir em medidas muito efetivas, mesmo que ela se faça pelos meios Sérgio Leitão, advogado e empreendedor socioambiental. Então, eu acho que muitas vezes tem muito barulho eletrônico, né, que não se traduz em ação efetiva. Que é muito difícil para as pessoas se mobilizarem em torno de desafios sistêmicos e de longo prazo. Porque isso aí é sistêmico, é global, certo? É de longo prazo, certo? E, para mim, pelo tipo de estudo que eu faço, o 2050 é muito presente. Certo? As pessoas dizem, 2050, né? Certo? Na realidade, não há essa consciência. Né? A gente está muito mais empurrado pelo urgente do que pelo trágico, né? Enfim, pelos grandes desafios mesmo. Né? Como que as necessidades globais conseguem se territorializar e a gente consegue pensar estratégias, formas de atuação que, ao mesmo tempo, pensem nessa agenda global, mas estejam conectadas com aquilo que acontece no território. Me parece que talvez o elemento da internet, das redes sociais, traz essa profundidade, esse ganho, que é muito interessante, conectar pessoas do mundo inteiro, mas não só isso, fazer essa conexão do local com o global e fazer as lutas ficarem ainda mais potentes. Quando as pessoas não se sentem pertencentes a uma pauta, incluídas... Ana Sanches, pesquisadora e ativista antirracista e socioambiental. Isso é geral. Então, se não tem pertencimento, não tem conexão.
Então, o que a gente vai fazendo, por exemplo, as experiências que eu tenho quando eu chego em territórios, em escolas, falando com crianças, falando com outros jovens, por exemplo, quando elas me veem, é emocionante falar, mas enfim. Quando eles veem uma mulher negra falando, que vivencia, né, trazendo algumas reflexões, eles se sentem automaticamente conectados a mim. Então, essa é uma coisa que não tem mais como parar. A conexão em que se tem entre pessoas negras, entre pessoas periféricas, entre pessoas indígenas. E isso é uma coisa que nos foi roubado, né? A possibilidade de conexão e de pertencimento. Imagens de homens peneirando. O quanto a gente pode provocar para realizar. Então, é um lugar que nós temos um celular na mão, o quanto a gente pode fazer com isso? O que eu quero fazer com isso? Eu quero ensinar o que eu sei? Como eu ensino? O que isso tem a ver com o meu dia a dia, na cidade onde eu vivo, na realidade que eu vivo? E é por isso que os povos... Gabriela Yamaguchi, jornalista e especialista em sustentabilidade. Chico Mendes previu e construiu a Aliança dos Povos da Floresta, de povos originários, povos indígenas, comunidades extrativistas, tradicionais, ribeirinhas, locais. A Aliança dos Povos da Floresta é um conceito que fala sobre a importância da gente reaprender um novo pacto de sociedade. E a gente tem que retomar o nosso mais ancestral, que é o nosso compromisso mais ancestral do coletivo, do comunitário, que é o conhecimento dos povos originários, é o conhecimento das populações negras que vieram para o Brasil, que é o quanto que o coletivo e a colaboração, de fato, colocam na mesma pauta, na mesma agenda, direitos humanos e ambientalismo. Na tela, direitos humanos, ambientalismo. Close nas mãos de Zumira, dobrando uma folha de papel. PS. Guimarães Rosa já dizia: o capinar é individual e a colheita é coletiva. Na tela em fundo vermelho, Mergulhe, saneamento básico, o filme, direção Jorge Furtado, drama 112 minutos, Brasil 2007. Iconoclassistas, recursos cartográficos críticos para processos territoriais de criação colaborativa, iconoclassistas.net. Meio Ambiente, e eu com isso, Nurit Ben-Suzan e Luciano Irtum, Editora Petrópolis 2023. Ativismos no Brasil, movimentos sociais, coletivos e organizações sociais civis. Como impactam e por que importam, Maria da Glória Gom, Editora Vozes 2022. Ana Sanches, pesquisadora e ativista antirracista e socioambiental. Créditos sobem na tela em fundo vermelho. Produção Recheio. Apoio institucional. Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Cátedra Sustentabilidade e Visões do Futuro. Realização Sesc TV, 2024 sesctv.org.br. Recheio, conteúdo que fica. Ao centro, em letras brancas, os logotipos. Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Cátedra Sustentabilidade, Unifesp Sesc TV.